Glória a Deus, como é bom podermos ter a casa de Deus. Amanhecemos o domingo felizes, alegres. Eu me acordo muito cedinho no domingo, me arrumo, venho para a casa de Deus e passo um dia inteiro na presença do Senhor junto com os irmãos adorando, celebrando, orando juntos, ouvindo testemunhos de vitórias, ouvindo pedidos de oração, ofertando ao Senhor, semeando meus dízimos, minhas ofertas, minhas semeaduras, minhas primícias. E como é bom ocupar todo domingo. Eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. E você também. Eu sou a apóstola Kedma Alexandre, da Igreja de Getsemane. Estamos aqui com o nosso devocional. Eu insisto, você pode adquirir o seu manual aqui no Move On Story, aqui mesmo no Templo de Getsemane, tem aqui o endereço na descrição, e o e-book também, para ficar no celular, no computador e facilitar a sua reunião em família, a sua reunião em célula, a sua reunião entre amigos, vai ser muito poder de Deus. Olhe agora o tema da ministração, esse momento é a ministração 2.3, milagres financeiros no lar. Quem não precisa? Quem precisa de um milagre financeiro? Escreve aí, eu preciso. Quanto mais Deus nos der, nós daremos a Ele, a obra dEle, e assim o reino de Deus se expande, mais vidas são salvas, curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo e vão celebrar milagres. Eu sou uma investidora, uma semeadora do reino de Deus. E você é? Então, você tem muitos milagres para contar. Amém? Vamos ler o texto bíblico em Salmos 44, 3 e vamos orar para que o Senhor nos dê vitória nas batalhas com a força e luz da presença do Senhor. Força e a luz da presença do Senhor. Olha o que diz aqui. Pois, Salmos 44, 3, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Aqui fala do povo de Deus. Quando o povo de Deus, todos nós, queridos, enfrentamos batalhas. Cada um de nós enfrenta batalhas no seu dia a dia. E aqui está falando do Senhor que não foi o nosso braço, certamente não vai ser o nosso braço, não vai ser a nossa inteligência, as nossas estratégias de guerra, não vai ser o nosso poderio econômico, o nosso poderio de influência, de dinheiro, não vai ser. Quem vai nos dar vitória em cada batalha será a mão do Senhor. E que a luz do Senhor, a luz dele venha sobre nós, nos dando sabedoria e estratégia para guerrear, para que vençamos as batalhas espirituais e físicas, em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. E ele diz, foi o Senhor que te deu a vitória, porque ele se agradou deles. Que o Senhor se agrade de mim e de você a cada dia. Que nós precisemos uns dos outros, mas dependamos só dele. Ele é quem guerreia as nossas batalhas. Às vezes estamos guerreando com o cônjuge, estamos guerreando com os filhos, guerreando com os irmãos, com os pastores, com os bispos, com os apóstolos, com a igreja, guerreando com os políticos, guerreando com os parentes, guerreando com o chefe, guerreando com pessoas, estamos cansados. E do que vai adiantar? Só vai trazer canseira e enfado. E vamos acumular, vamos colecionar derrotas, se não for com o Senhor. Vamos orar? Um dia, o grande líder disse, Moisés, numa grande batalha, ele disse que se o Senhor não for à frente, eu não irei. E quando ele precisou, o Senhor disse, não, deixe Josué guerrear as batalhas. Desde que Josué vai guerrear, você vai subir e você vai levantar suas mãos aos céus. Suas duas mãos aos céus, sinal de rendimento, sinal de petição ao Senhor. E ele disse, enquanto suas duas mãos estiverem erguidas, o povo de Israel vai vencer.
quando suas mãos cansarem e se abaixarem, não é? Decaírem, o povo de Deus vai perder. Então, Moisés obedeceu a ordem do Senhor, subiu no local, sentou-se numa pedra e ergueu suas mãos, e ali ele orava ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. E enquanto ele orava com as mãos erguidas ao Senhor, dizendo: eu me rendo, eu dependo completamente do Senhor, eu te peço a tua força, Senhor, a tua luz venha sobre nós, nos dê a vitória contra esses inimigos. Então, enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo prevalecia e vencia batalhas. Assim será na tua casa. Enquanto você estiver de joelhos, mãe, pai, ei, de joelhos, pais de joelhos, filhos de pé, de joelhos, com as mãos erguidas aos céus, pedindo, clamando, adorando, santificando suas mãos, exaltando o nome do Senhor, você vai prevalecer, sua casa vencerá as batalhas. Mas quando você desfalecer, não acorda mais de madrugada, não ajoelha mais, não ergue mais as mãos, não faz guerra espiritual dentro da sua casa, não unge mais a sua casa, não realiza mais a célula familiar, não chama, não realiza a célula evangelística, não serve mais a Deus, não vai mais à igreja, fica em casa, preguiçoso, assistindo séries, TV, isso, aquilo, dá desculpa que tem que trabalhar. Tudo isso vai trazer falência e derrota na sua vida. O que você escolhe? Vitória ou derrota contra os inimigos? Então, quando Moisés chegou a ponto de desfalecer, ele chamou Hur e Arão, dois dos seus compatriotas, dois dos seus companheiros, e cada um segurou a mão dele de cada lado. E então Israel prevaleceu. Isso significa um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você não está sozinho nessa batalha, mas é preciso chamar aquele que é todo-poderoso. Está enfrentando batalhas financeiras? Hoje nós queremos dizer: há uma vitória. Sim, Deus se importa sim com a sua vida financeira, porque quando há abastança, quando há superabundância, quando há abundância, você pode pagar suas contas, cumprir com seus compromissos dos filhos, escola, alimento, plano de saúde, pagar o carro, a casa própria, o aluguel, manter sua família. Então isso você traz sobre você shalom, paz. E quando não há, você fica em guerra. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele protege os fiéis. Quando nós entregamos, devolvemos, entregamos com amor, alegria, entendimento e honra nossas primícias ao sacerdote, o Senhor promete dupla honra. Ele promete que a santidade da primícia nos protegerá, nos tornará invisíveis e intocáveis, e que nós teremos a colheita completa e a colheita continuada de geração em geração. Os dízimos trazem para nós a colheita da fé, da fidelidade e da honra. A fé do dizimista é diferente. A fidelidade, ela não está, ela é, e traz a honra de Deus e a honra da terra. Amém? As ofertas, quando semeamos, quando ofertamos por aquilo que já recebemos, eu já te agradeço, eu estou te agradecendo pelo que eu recebi e eu oferto. Então o Senhor nos dá, nos batiza com o dom de administrar bem, de atrair riqueza, de gerar riquezas. Olha o que a oferta faz. Atraio riquezas, eu administro bem riqueza, a unção para administrar bem e multiplicar riquezas. E a semeadura? A semeadura é por aquilo que eu desejo alcançar. Então você faz parte do semeador do reino, ou se não faz parte, busque informações e você vai colocar a sua meta. Em nome de Jesus, Ele já venceu toda a guerra por nós. E nós aqui venceremos as batalhas em o nome do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Amém? Eu te abençoo essa família, abençoo essa preciosa família, para que, Senhor, guerreie contra a infidelidade, guerreie contra, Senhor, a incredulidade, guerreie contra tudo aquilo que queira destruir o seu lar. Meu Deus, teus filhos, nós, teus filhos, não ficaremos envergonhados em dívidas, não seremos perturbados por credores, não seremos lançados na prisão ou levados ao juiz, porque nós aprendemos o caminho da fidelidade ao tributarmos fielmente ao Senhor.
Assim eu oro para que a guerra interior e espiritual seja vencida e não sejamos apenas ouvintes de testemunho dos outros que venceram, que prosperaram, que conquistaram, mas sejamos praticantes e você e eu também daremos muitos testemunhos para a glória dele, porque ele diz, a palavra diz, ele se agradou deles. E a pergunta é, quando o Senhor olha para mim e para você, ele tem se agradado? Essa é a chave. A chave é a obediência e a instrução de Deus. Deus te abençoe. 12 mil beijinhos. Até amanhã. Aliás, até amanhã no devocional. Mas hoje nós temos os nossos cultos. 8 da manhã, 10h15, 17 horas. Imperdível. Comece bem a semana. A primícia da semana na casa do Senhor. Tua semana toda será de Efatá. Portas abertas. Deus te abençoe. 12 mil beijinhos.